Boa noite a todos. Vamos compartilhando aí para a gente começar. Reverendo Laeston. Ok, você está aqui ligado com a gente. Nós estamos começando o nosso estudo, né? Estudo de doutrina. Hoje, numa tentativa aqui, né? Ao vivo aqui pelo Facebook e pelo Instagram, ok? Você que nos acompanha aí, compartilha a live. Fica com a gente aí que a gente vai conversar um pouco aqui sobre alguns temas lá no Face. Você que está aqui no Instagram, eu estou aqui no Face, no Instagram, mas no Face você também consegue acompanhar aí via na página da Igreja Presbiteriana de Sobral. Você consegue acompanhar também com os slides, né, desse nosso estudo, ok? Aqui nós temos uma pessoa no Instagram, temos aqui, quem é que já chegou aqui? Ok. Aguardando aqui os irmãos chegarem para a gente começar aqui definitivamente aqui o nosso estudo. Magda Dourado está aqui com a gente. Seja bem-vindo, Magda. Lá no Face a gente está com 3 pessoas, aqui com 2, né? E vamos caminhando. Ok? Ok. Vamos lá, galera. Ok, gente, ok. Bom, você que é da igreja, já está aqui online com a gente, dá aí o teu oi aqui no chat, né? Dá o teu boa noite. E estamos nós aqui. Boa noite, Concita Vasconcelos, seja bem-vinda. Estamos aqui para começar o nosso estudo. Opa, deixa eu ver aqui. Então, galera, a gente vai falar um pouquinho hoje, meus irmãos, sobre um tema que tem sido bem recorrente, né? Eu tenho trazido bastante aqui nos nossos estudos esse tema, até por conta do momento em que a gente vive, né? Esse tema de sofrimento, né? É um tema que eu tenho sentido a necessidade de trazer para os irmãos, visto que a gente se encontra aí com muita gente que, por uma razão ou outra, por razão dessa pandemia, por razão de perca de parentes, né, vivem aí dias difíceis. E tenho aqui trazido esse tema para a gente poder meditar justamente nisso aqui, né? O que fazer e em quem confiar, né? Em meio a tanto sofrimento que tem assolado o povo de Deus, tem assolado não apenas o povo de Deus. E qual o propósito desse sofrimento? Qual a razão de tudo isso, né? Existe algum motivo real para as pessoas passarem por isso? Então, nós estamos aqui, eu queria trazer você a esse pensamento, trazer você a esse entendimento, ok? De que existe um propósito no sofrimento e nós, como cristãos, precisamos entender isso, né? Porque disso depende também a nossa comunhão com Deus, né? Se você está me ouvindo bem aí, dá um ok aqui no chat, tá? Para me ter um retorno. Estamos aqui já com algumas pessoas ao vivo. Ok? Dá um ok aí para a gente começar a conversar. Já estamos aqui com 5 minutos, né? E como hoje não temos a participação do nosso pastor, que está adoentado, e também o irmão Célio, que
Hoje nós, ao invés de termos aquele momento de louvor, a gente vai ter aqui vou fazer uma breve oração e a gente já inicia diretamente aqui no nosso estudo, ok? Então você que está aqui online comigo no Instagram, no Face, dá aí uma compartilhada para as pessoas terem acesso a isso aqui, a esse estudo e a gente poder crescer juntos. Então aí onde você está, né? Curva a sua cabeça, renda-se ao Senhor nesse momento e ore comigo. Senhor nosso Deus, nós louvamos e exaltamos o teu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem sido bondoso e misericordioso para conosco. Quero te pedir em nome de Jesus que nessa noite, esse estudo que aqui trazemos, que ele seja edificante, fortalecedor para as nossas vidas. Traz à nossa memória, Deus, com o auxílio do teu Espírito, aquilo que nos dá esperança. Apresentamos, ó Deus, cada família que por meio dessa pandemia e outras aflições que afligem, que elas sejam visitadas, né, pelo teu Espírito. Aqueles que perderam entes queridos, aqueles que por uma razão diferente estão sofrendo, aqueles que estão sem trabalho. Muitas são as aflições do teu povo e daqueles que ainda não te receberam como Senhor e Salvador, Deus. Mas nós te pedimos, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo seja propício a cada um de nós, visitando, Senhor, tanto nós que já te conhecemos, como aqueles que ainda não te conhecem, para que experimentem mais da tua graça e do teu favor. Nessa noite, fala aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Amém. Bom, meu irmão, minha irmã Elizabeth Souza, obrigada Ana Lúcia pelo retorno, tá ótimo o som, né? Minha irmã Elizabeth e meu irmão Aleph. Seja bem-vindo, Aleph. Então, meus irmãos, vamos começar? Queria convidá-lo no nosso texto de hoje, né? Caminhar por 1 Pedro 1, versos 6 e 7. Esse é um texto base para nós trabalharmos, mas não é uma exposição desse texto. Queria deixar isso claro para você. Isso nós vamos trabalhar em cima desse tema, né? Mas não é uma exposição desse texto. Diz assim, 1 Pedro 1, 6 a 7. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmado, muito mais precioso do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, em glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Esse é o texto que nós temos hoje para trabalhar, né? O texto da palavra do Senhor. Deixa eu aumentar aqui um pouco a tela. E eu queria passear, né, quando a gente começa aqui, queria já passear pelo nosso Catecismo Maior de Westminster, com duas perguntas que tratam a respeito de sofrimento. Nosso tema hoje é dor, né? É sofrimento mesmo, esse é o nosso tema. Esse é a realidade que a gente vai tratar. Então, abrindo aqui, diz assim a pergunta 3. O que causa mais preocupação à raça humana? Miséria ou pecado? Então, a gente sabe que do nosso coração, do homem, a primeira palavra ela tem a primazia, a miséria, o que está acontecendo, as circunstâncias. Mas de acordo com a palavra de Deus, a gente deveria se preocupar com outra coisa. A resposta diz assim, exceto pelos cristãos, a raça humana está bem mais preocupada com as suas misérias e sofrimentos e bem menos com os seus pecados. Até mesmo os cristãos ficam quase sempre mais preocupados com a miséria das suas condições do que dos seus pecados. Tem alguns textos para a gente confirmar essa colocação, mas eu não quero entrar neles, tá? Para a gente não se estender demasiado. Depois, se você quiser, eu coloco aqui no nosso chat, né, as duas perguntas para você sentir um pouco mais. A outra pergunta é a pergunta seguinte, a pergunta 4.
qual o erro, qual é o erro básico das religiões não cristãs, sistemas ou filosofias e projetos, né, humanos para a melhoria do mundo. Gente, antes de responder isso aqui, nós vivemos um tempo em que há muitas soluções humanas para uma melhora de desempenho como pessoa, como profissional, de todas as formas, né? A gente sabe que o ser humano busca essa pseudo-evolução, mas nós precisamos entender que mais do que você melhorar como pessoa, é preciso nascer de novo. Não é o nosso tema, mas eu quero responder essa pergunta para a gente entender melhor onde eu quero chegar. Veja bem, todos esses sistemas eles procuram descobrir meios de amenizar o sofrimento da humanidade. Eu poderia citar alguns exemplos aqui, né? Tem exemplos de sistema de doutrina que eles alegam o sofrimento como questões de vidas passadas, problemas de vidas passadas que você não resolveu e agora está pagando nessa vida. Isso não tem base bíblica, tá? Isso não tem embasamento na palavra de Deus. Agora, continuando. Sem primeiro proporcionar um modo de libertar do pecado, que é a causa de sofrimento. De trás para frente agora, o que nós precisamos entender? Que o pecado é que realmente causa todo o sofrimento. Toda essa miséria que você vê, tudo isso que está acontecendo são os efeitos da queda desde Gênesis 3. Né? A corrupção ela está presente no homem, ela está ali. A corrupção é para o homem como a ferrugem é para o ferro. Então ela está presente. E por essa corrupção ela vai atrair outras mazelas. Né? Voltando, todos os esquemas humanos de melhoria que não se fundamentam na remissão de pecado através de Cristo estão fadados ao fracasso. Isso vale um pouco, né, para aquela tentativa do coaching, né, em melhorar a pessoa, né, internamente. Não há como. Né? O problema do homem é o pecado. Toda miséria que o mundo vê é por conta do pecado. E o problema tem que ser tratado na raiz, e a raiz é o pecado. Então não é possível alcançar alívio permanente tratando-se apenas os sintomas e ignorando a causa do problema, que a causa, nós já falamos, é o pecado. Então, Deus, em meio a tudo isso, ele tem propósito, tá? Ele tem um propósito diante do sofrimento. E que propósitos são esses? Bom, vamos por partes. Primeiro, não existe nenhum evento neste mundo que não seja o cumprimento dos decretos divinos. Sempre haverá aqueles no meio da igreja cristã que vão enfatizar que os atos livres dos homens precidem, né, os decretos de Deus. Eles pensam que é um ato livre dos homens, esse ato livre dentro dos homens, eles não estejam necessariamente conectados com a decisão do Altíssimo, em que tem não somente o controle, mas é escrito de antemão. Ele, Deus, tem todo o controle e já predeterminou todas as coisas que acontecem em nossas vidas. É muito importante observar isso. Né? É muito importante observar isso porque precisamos estar ciente desse entendimento de que Deus continua governando tudo. Quando você observa, né, você observa tudo que está acontecendo, tudo que nós vemos, né, quando você se dá de cara com essa mazela, com tudo isso, você tem que observar que Deus continua, você tem que acreditar que Deus continua no controle de todas as coisas. Isso é de suma importância para um bom fortalecimento da sua fé. Então, o que nós temos mais em relação a isso? O que nós acreditamos, né? Deixa eu ver aqui, cadê? Ah, tá aqui. Voltar aqui na outra tela.
há um propósito para todas as coisas debaixo do sol. Nada é sem um fim, nada é sem um propósito. Tudo tem um propósito, né? A fim de quê? De que os planos de Deus eles sejam cumpridos, devidamente cumpridos. Deus põe sentido a todas as coisas que ele faz. Não há acaso, mesmo no sofrimento dos homens. A providência divina tem santos propósitos em tudo que faz. Isso se aplica um pouco ao que nós estamos vivendo nesse momento. Por quê? Nós entendemos, né, que nesse momento, um momento que engloba toda a humanidade a partir de um sofrimento, né, uma luta, né, pela vida, pela saúde, né, pelas suas fontes de renda, nós entendemos que ainda assim Deus está no controle de tudo. E a gente vai ver um pouco mais à frente, que a gente precisa ter cuidado, nós como cristãos principalmente, para evitar determinados questionamentos, que de certa forma só servem para enfraquecer a nossa fé. Ok? Seguindo um pouco mais adiante, qual é o propósito então do sofrimento naqueles que não creem em Deus? Naqueles a quem chamamos de ímpios, naqueles que rejeitam a Deus. Porque não se iluda, o sofrimento ele está para todos, a dor está para todos. Depois de Gênesis 3, somente em Apocalipse a gente vai ter aí uma direção de que ali não terá mais dor, não terá mais choro, não haverá morte, né? Mas até lá, nós temos aí uma vida que engloba todos, com sofrimento. Mas existe um propósito em tudo isso, até mesmo para aquele que não crê em Deus. E um desses propósitos, por exemplo, na vida daqueles que não creem em Deus, é manifestar o caráter santo de Deus. Salmo 107, verso 17 diz: os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, serão afligidos. Então isso é uma promessa. Isso é uma promessa. E isso acontece. Aqueles que trilham um caminho, a parte de Deus, eles serão afligidos. Não há como fugir disso. Ok? A rebelião, as dores e angústias que os ímpios experimentam são enraizadas no seu pecado contra Deus, contra homens e mesmo contra si próprios. A rebelião contra a lei de Deus é a causa do sofrimento deles. É por isso que você que me ouve, né, que ainda não entendeu que há um chamado do Evangelho para a sua vida, você precisa entender que esse chamado, ele precisa entrar no seu coração e render-se, você se render ao amor de Deus. Não é, agora preste atenção, não é incomum ouvir ímpios, né, ou até mesmo alguns que se dizem crentes, tá bom? Reclamando com Deus e dizendo: eu não sei por que Deus permite que eu sofra, ignorando a causa dos sofrimentos, que a causa dos sofrimentos dele continua sendo o pecado, a transgressão da lei de Deus. Então, o ignorar isso significa dizer que ele ainda não entendeu que há um propósito e que há um Deus. Mesmo que muitas vezes essa pessoa já esteja frequentando uma igreja. Bom, as aflições que Deus impõe sobre os ímpios, elas são judiciais. Né? Como assim? Como nós lemos aqui no Salmo 107, 17, fala diretamente, ela é diretamente de Deus. Ou seja, elas são uma retribuição pelos pecados dos homens ímpios e, portanto, fazem parte da justiça providencial de Deus, que revela o caráter santo de Deus. Essas aflições que vêm sobre o ímpio são doloridas porque são a expressão da ira parcial e não total de Deus, da ira divina sobre as transgressões das suas leis. Ok? Por causa da sua natureza santa, Deus não pode suportar o pecado ficando impassível. Ele não vai suportar. Uma hora ou outra ele manifesta o seu desprazer contra os ímpios, enviando-lhes
sofrimento. Agora, o sofrimento enviado aos ímpios só, enquanto não passam por um novo nascimento, só piora as suas condições, né? Isaías, no capítulo 26, verso 9, diz: Com a minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Deus não deixa nada barato, meu irmão. Aquilo que o homem semeia, ele colhe. Então, é preciso entender veementemente os desígnios de Deus. Os julgamentos providenciais de Deus se manifestam também em seus termos de sofrimento que impõe aos homens ímpios. Visto que da perspectiva divina, nós só podemos dizer que os sofrimentos são imposições penais de Deus sobre ele, mas com um propósito definido, para que as pessoas ímpias aprendam a justiça. Esse é o, digamos assim, esse é o tratado, né? Esse é o tratado de Deus, né? Para aqueles que rejeitam a sua palavra. Esse é o tratamento que ele dá. É importante para nós, né? É importante para nós termos muito claro isso. A providência divina trabalha de maneira muito maravilhosa. É um instrumento para fazer pessoas ímpias conhecerem a verdade, dando-lhes as penalidades. É nesse sentido que o sofrimento tem o papel de reformar a vida das pessoas, dos indivíduos, na reforma. Ele tem um papel importante. Esse sofrimento ele leva as pessoas à reflexão. Numa sociedade onde o sofrimento oriundo da justa punição há também uma volta à prática daquilo que é reto. E está provado que num lugar onde a justiça funciona, as pessoas aprendem a andar retamente. Se as pessoas não aprendem a obedecer à lei de Deus voluntariamente, essa lei, elas acabam não infringindo essas leis por meio da punição. A manifestação da justiça tem esse efeito salutar na sociedade. O refreamento da pecaminosidade está vinculado em um grau de manifestação da justiça quando Deus resolve enviar seus juízos parciais. É isso aí, meu irmão. Seus juízos parciais. Ainda bem, graças a Deus, que não é tudo de uma vez só. Então, o mundo não se manifesta, no mundo que a gente vive, só não se manifesta mais maldade do que já se pratica por causa dos sofrimentos que vêm com a manifestação da providência divina. É isso aí. Ok. Tenho uma pergunta para você. Hoje, você se vê sofrendo? Como está a sua vida diante de tudo que tem acontecido? Como é que você tem caminhado diante dessas circunstâncias, diante de tudo que... E aonde você tem colocado aí a sua confiança? Essa é uma parte muito importante, meu irmão. Porque, como eu já falei, o sofrimento ele é para todos. Mas a gente precisa entender onde é que nós estamos colocando a nossa confiança. A nossa confiança está aonde? Precisamos entender isso. Precisamos buscar isso. Ok? Vamos voltar aqui para a nossa tela. Então, partindo um pouco mais para frente aqui. Propósito do sofrimento entre os cristãos. Agora sim eu estou falando com você, né? Entre os cristãos.
entre você que é crente, você que crê em Deus, e se você se encontra sofrendo, qual é o propósito desse sofrimento, já que você é filho de Deus? Há razão para esse sofrimento? Bom, a dor, meu irmão, ela é um megafone de Deus para fazer o surdo ouvir o que ele tem a dizer. Quando estamos enfrentando dor e sofrimento, devemos pedir a Deus para nos fazer ver o caminho correto a seguir, para ajudar-nos em nossa conduta, fazendo-nos voltar para o caminho da retidão. Alguns sofrimentos vindo sobre o cristão é para acordá-lo dos seus maus caminhos. É bom lembrar, tem uma teologia errada por aí, e é no meio evangélico, que diz que aquele que não vem pelo amor, vem pela dor. Gente, vamos por parte, né? O discurso é lindo, mas não está muito correto. Vou explicar por quê. Diz muito assim, a pessoa veio pelo amor ou vem pela dor? Não. Sempre é pelo amor. Você tem que ter isso muito claro. Ainda que haja dor para você, Deus só lhe chama pelo amor. Quando Davi estava andando em pecado com Betseba, Deus mandou um profeta Natan como mensageiro. E Davi reconheceu toda a disciplina que haveria de passar, vinha de Deus. A vara é útil porque deixa os vergões do amor de Deus em nossas vidas. Elas fazem bem porque purificam a nossa alma e nos fazem trilhar o caminho da retidão. A providência amorosa de Deus nos aproxima dele a fim de que ele possa endireitar as nossas veredas. Quando Deus nos manda aflições, ele tem o mais lindo propósito em nossa vida. Ele quer que andemos nas suas veredas, nas veredas dos justos. Salomão disse: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Não é maravilhoso isso? Deixa eu abrir aqui um pouco. Não. Você já se sentiu repreendido? Você já se sentiu açoitado por Deus? Certamente que sim. Continuando. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o filho, assim como o pai é o filho que quer bem. O Senhor só repreende, meu irmão, aquele que ele ama. O Senhor só disciplina a quem ama. Né? Nada pior para uma pessoa do que ser entregue às suas paixões, ao seu pecado, ser abandonado à sua própria sorte. Nada pior do que isso. Deus deixar alguém à sua própria sorte. Então, justamente porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho a quem quer bem. Nós sabemos que o pai que realmente ama seu filho, ele o disciplina. Portanto, se você está sendo objeto do amor disciplinador de Deus por causa da sua vida de pecado, agradeça a Deus porque você é filho amado. Ou nós somos filhos amados. Então ouça a exortação da palavra dele, que diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, esse é o propósito. Deixa eu ver aqui que esse voltando. Pronto. Pessoal que me segue pelo Insta aí, vai perdoando aí, porque eu tô com a tela aqui no Face, então tem hora que eu fico igual jogador, a plateia de partida de tênis. É um lado aqui, outro ali. Mas você vai orando e perdoando que vai dar certo, ok? Rosângela, muito bom lhe ver por aqui, minha irmã. Deus abençoe.
Ok. Então, meus irmãos, outro propósito aqui é desenvolver a capacidade de compaixão pelos outros. Tem gente que é muito sensível à sua própria dor, mas quando se trata dos outros, a insensibilidade ela toma de conta, né? É mais fácil, é mais fácil, como é que eu posso dizer aqui? É mais a pedra no nosso sapato realmente, a pedra do nosso sapato é a pedra que incomoda. Dos outros não, dos outros é um detalhe, mas a pedra no nosso sapato é a pedra que incomoda. Então, quando a gente vê isso, né, a gente tem que entender o seguinte. Olha o que diz, segundo aos Coríntios, no capítulo 1, versos 4 e 5, diz assim: é Ele que nos conforta em todas as nossas tribulações para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se mantiveram em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Meu irmão, se você está sofrendo e vê alguém sofrendo, você pode se tornar um consolador para essa pessoa. Você pode se tornar um canal de bênção para ela. Né? Não seja insensível à dor alheia, não seja. Bom, há algumas verdades nesse texto que mostram um dos propósitos que Deus tem ao nos enviar sofrimento. Primeiro, é Deus quem nos conforta no sofrimento, meu irmão. É Deus quem nos conforta no sofrimento. É Deus que nos capacita para confortar no sofrimento dos outros. É Deus que envia Cristo para que a nossa consolação transborde por meio dele. Quando consolamos as pessoas que estão em sofrimento, devemos falar da bondade de Deus demonstrada em Cristo e proclamar o que Deus tem feito em nossas almas por meio de Jesus Cristo. Tudo que recebemos, meu irmão, tudo que recebemos vem de Deus. Tudo que recebemos vem de Deus. Por essa razão, a glória também deve ser devolvida a Deus. Então, ainda continuando sobre o propósito do sofrimento entre os cristãos. Confirmar o valor da nossa fé. 1 Pedro, o texto que nós lemos, né, que é o texto que estamos aqui desenvolvendo a partir dele, que é 1 Pedro 1, 6 e 7, diz: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, uma vez confirmada, muito mais precioso do que ouro perecível, mas apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Olha o que esse texto nos ensina. Pedro diz que o sofrimento ele é comparado com o fogo. Sofrer é o mesmo que estar no fogo, literalmente, né? Então, talvez isso explique o porquê dessa forma de pensar, né? Dessa forma que o apóstolo coloca para a gente, né? Então, a ação do fogo ela é múltipla. Ela destrói, consome, aniquila, mas as escrituras elas vão usar o fogo aqui para um elemento purificador, um elemento que torna o objeto aprovado, aperfeiçoado e confirmado. O processo, né? O processo aqui de confirmação na nossa vida, da fé na nossa vida, comparado ao processo de apuração pelo fogo. O fogo é sinônimo de sofrimento e causado pelas provações. Por ele,
passamos através e somos confirmados na nossa fé. Todavia, a nossa vida é muito mais preciosa, mesmo que o ouro mais apurado. O valor da fé confirmado é muito maior do que o ouro perecível. A nossa vida é fé confirmada, tem duração inextinguível e mais preciosa. Isso não é maravilhoso, meu irmão? Nós temos um valor superior do que nós realmente colocamos. Deus nos coloca dentro de uma como é que eu posso colocar aqui para você de uma maneira bem de um sofrimento que na verdade ele vai servir de glória para ele e também nos aproximar dele. Porque esse também é um dos propósitos do sofrimento. Aproximar você de Cristo, aproximar você de Deus. Estar firme. Né? Porque quando tudo vai bem, não precisa de muita coisa. Mas quando as coisas caminham para para uma realidade diferente, como é que você se comporta? Né? Pedro diz que a confirmação da fé ela vem através do sofrimento. O sofrimento possui várias manifestações, não somente uma. Deus usa vários recursos de sofrimento vai causar esse sofrimento ele vai causar crescimento no meio do seu povo. Por essa razão, Pedro diz que os crentes seriam contristados por várias provações. Deus não manda somente uma, ele manda várias. Durante alguns períodos da vida, aqueles que vivem piedosamente podem enfrentar provações sequenciais, uma atrás da outra. Não há qualquer indicação de que o sofrimento seja apenas de um tipo. Pode ser várias provações. Né? Todos que querem viver piedosamente também serão perseguidos. Pedro diz que a confirmação da fé pelo sofrimento não é agradável. Não é. Quem é que gosta de sofrer? Você gosta? Eu não gosto. Mas o sofrimento ele tem um propósito. Diferente do ímpio, o sofrimento na vida do crente ele é um sofrimento transformador. Então, também ele diz que a confirmação da fé vem por uma gama de sofrimento. Ah, meu irmão, você só está falando de sofrimento. Calma, fica aí até o final que a gente vai falar das bênçãos também. Sofrimento possui várias manifestações, não somente uma. Deus usa vários recursos de sofrimento para causar crescimento no seu povo, como eu já falei. E ele também, voltando aqui o que Pedro diz, ela não é agradável. Vai doer? Vai, não tenha dúvida disso. Vai doer, mas vai ser, como é que eu posso colocar? De grande valia para a sua vida. Vai ser de grande crescimento. Esse sofrimento ele pode causar lágrimas. Você vai ser contristado. As pessoas que passam por sofrimentos, elas crescem e amadurecem em sua dependência de Deus. Quanto mais provados, mais purificados nessas provações, mais próximo de Deus você fica. E aí eu quero usar aqui uma frase do reverendo Hernandes Dias, que ele diz que o mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. Minha pergunta para você é se você vai ser barro ou cera. Porque o sofrimento na vida daqueles que não temem a Deus, ele só piora. Ele só piora. Então você tem que realmente se quebrantar. E o sofrimento é como eu já falei agora há pouco, ele é um grito. É um megafone no nosso ouvido. Para nós voltarmos a Deus. Voltarmos a ter uma experiência com Ele. A boa notícia, e Pedro também vai dizer que
é só quando for necessário, não é sempre. Nós não sabemos os critérios que Deus usa para trazer sofrimento aos seus filhos, mas ele só envia quando é necessário. Por essa razão, Pedro diz, nisso exultais, embora no presente tempo, se necessário, graças a Deus, se necessário, sejais contristados por várias provações. A conclusão que eu posso tirar dessa passagem é que nem todos sofrem, porque não é necessário que haja crescimento ou confirmação da fé somente por meio de sofrimento. O sofrimento não é algo inevitável, necessário. Nem todo crescimento vem através desse meio, embora muitos cresçam através dele. Se você puder crescer, se você pudesse optar por crescer de outra maneira que não fosse sofrendo, seria muito bom. Não espere sofrer para buscar a Deus. Deus pode tomar a fé dos crentes confirmada através de outros modos, não necessariamente através do sofrimento. Todavia, por razões que só Ele sabe, Deus resolve que em alguns casos torna-se necessário o sofrimento para causar a confirmação da fé. Por essa razão é que o próprio Pedro diz que sofremos segundo a vontade de Deus, conforme está lá em 1 Pedro 3,17. A necessidade do sofrimento vem em decorrência da vontade de Deus para a nossa vida. No entanto, não há nada que se torne necessário o sofrimento, senão a santa vontade de Deus. Pedro, diz que o sofrimento para a confirmação da fé, mesmo que em certas ocasiões o sofrimento possa vir sobre crentes, ele não permanece para sempre. Aí onde você está, você pode até dizer um aleluia. Ele não fica. Do deserto é lugar de passagem. Ele não é para sempre. Pedro diz que os crentes contristados por um breve tempo. Graças a Deus pelas verdades que os sofrimentos são transitórios. A duração dele é limitada. Ele não é eterno. Uma hora vai passar. Uma hora vai passar. E nós precisamos ter essa convicção de que o sofrimento uma hora vai passar. E esse sofrimento ele tem outro papel importante na nossa vida, que é o aperfeiçoamento do nosso caráter como cristão. Nosso caráter como cristão. Deixa eu voltar aqui um pouco. Vamos compartilhar novamente aqui a tela no Face, meus irmãos aqui. Então, Paulo, quando ele trata do assunto do sofrimento nas nossas vidas, como um meio que Deus usa para... Ele vai deixar muito claro que esse é o meio de aperfeiçoamento dos cristãos. Lá em Romanos 5, no capítulo 3 a 4, capítulo 5 de Romanos, versos 3 e 4. E não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Olha aí, tem um propósito em tudo isso. Não é só sofrer por sofrer. Amém, meu irmão? Então, partindo aqui. Primeiro, a palavra tribulação aqui pode ser traduzida por aflições ou sofrimento. Nada impede que seja assim, pois esse é o sentido do nosso texto aqui. Segundo, a palavra perseverança também pode ser traduzida como paciência. Terceiro, a palavra experiência em nossa versão aqui de Almeida atualizada pode ser também traduzida como caráter provado. E é nesse caminho aqui que eu quero caminhar com vocês, no caminho do caráter provado. Então, voltando aqui um pouco ao texto, e não somente isso, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Essa perseverança aqui é caráter aprovado. Então, meu irmão,
Perdão, a experiência é caráter aprovado, tá? Então, o crente ele tem que ter o caráter aprovado. Então, seguindo esse raciocínio, nós podemos perceber um progresso aqui na carreira cristã desencadeado pelo aparecimento das tribulações. Ou seja, na medida que as tribulações aparecem, também, né, aparece um progresso. Não é do nada, não é o sofrer por sofrer, né? É o sofrer para crescer. Então, fortalecendo o caráter. Paulo diz que as aflições produzem perseverança, meu irmão. Perseverança. Diz que a perseverança ela vai produzir o quê? Experiência. A experiência vai produzir esperança. Esperança é uma coisa das quais nós precisamos muito nesses dias, tanto para a nossa vida como para compartilhar com pessoas que não têm essa fonte de esperança que nós temos. Todavia, meu irmão, para o cristão, o sofrimento é o ponto onde o poder da esperança fica cada vez mais claro, ligando o nosso presente ao futuro de vitória, porque para o cristão, olha o que diz Romanos 8:18, os sofrimentos do tempo presente não são para comparar com a glória a vir a ser revelada em nós. Romanos 8, verso 18. Então, existe um sofrimento no presente, mas eles são nada comparado à glória que virá. E esse sofrimento, às vezes, segundo o que aconteceu também com Paulo, lá em 2 Coríntios 12:7, diz assim: E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo tinha um espinho na carne, todos nós sabemos disso, nós não temos um entendimento claro do que seria esse espinho. Há muita, há muita coisa, né, que se diz, que uns dizem que pode ser a igreja de Corinto, outros dizem que era uma cegueira, e aí vai. Né? São muitas coisas. Mas nós não temos a resposta do que realmente seria isso. Mas era algo que afligia Paulo diariamente. E ele orou, pediu para que o Senhor o livrasse disso, mas o Senhor disse que o poder dele se aperfeiçoaria na fraqueza e que a graça o bastava. Então ele orou 3 vezes e por isso ficou. Mas esse sofrimento tinha um propósito, de que um homem impiedoso não se exaltasse diante daquilo que Deus colocou no coração dele. Deus o fez ver. Paulo fala da necessidade do sofrimento da parte de Deus para que ele não se ensoberbecesse. Pecado da soberba é mais comum entre líderes cristãos quando esses galgam posições honrosas no meio do povo de Deus. Meu irmão, quando você vê o salmista dizendo, Senhor, também da soberba livra o teu servo, é porque você tem que vigiar nesse negócio aí, cara. Você tem que vigiar, porque a soberba precede a queda. Mas não é só por isso, ela também é um pecado. A soberba facilmente atinge o ser humano, mesmo o crente ele não foge à regra. Paulo era um grande cristão, sem dúvida alguma, todavia sujeito às mesmas paixões que todos nós. Ele também era tentado na soberba. É preciso realmente, né, a semelhança de Davi dizer, Senhor, também da soberba, livra o teu servo. Bom, voltando ao texto de Romanos, no capítulo 5, versos 3 e 4, a gente pode parafrasear da seguinte maneira. Isso não significa, naturalmente, que temos somente uma esperança de alegria futura. Nós podemos ser plenos de alegria aqui e agora. Mesmo em nossas provações, mesmo nas dificuldades, mesmo no sofrimento, você pode experimentar a alegria. Entendida, mesmo em meio a problemas. Entendidas no espírito correto, essas coisas nos darão uma constância paciente, isto é, por sua vez, desenvolverá um caráter maduro. Um caráter de tal sorte que produz uma esperança constante, uma esperança que nunca nos desapontará. Entendeu o propósito do sofrimento? Então as bênçãos começam a vir por aí. Ok. Nós já estamos partindo aqui para a aplicação.
Então, mas antes da aplicação, eu queria falar aqui também de dois aspectos. E aqui no Face eu vou abrir aqui para as perguntas, tá? Se você está me vendo aqui no Face, no Insta não vai dar, mas no Face você pode colocar aí sua pergunta que a gente vai responder. Ainda tem dois aspectos do sofrimento na vida do cristão. Eu não vou tratar desses dois aspectos hoje. Mas o primeiro, aliás, um deles, manifestar a graça divina. Filipenses 1, 29 e 30 diz: porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Ou seja, lhe foi concedido a graça de sofrer por Cristo. Os apóstolos se alegraram e regozijaram quando foram espancados por conta do nome de Jesus. O quanto nós estamos dispostos a sofrer pelo nome de Jesus? Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão. Eu não sei se você está vivendo alguma perseguição ou alguma aflição, mas se isso não é por conta do Evangelho, talvez precise ser. Você foi chamado para padecer, diz por Cristo. Foi lhe dado isso como graça. O seu sofrimento nunca vai ser igual ao sofrimento daquele que se entregou na cruz do Calvário pela remissão dos seus pecados, pelo resgate da sua alma, pelo perdão, para que você tenha vida, vida em abundância, vida em Cristo Jesus. Nunca vai ser. Jamais. O sofrimento do cálice da ira de Deus é incalculável para nós. Mas Ele tomou esse cálice. Ele já sofreu por você. E o outro propósito é crescer no conhecimento de Deus. Jó 42, verso 5 diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nós estamos falando de Jó no 42º capítulo. São 41 capítulos de sofrimento até aqui. E entre eles tem uma dura, se não me engano, a partir do capítulo 39, que Deus faz algumas perguntas retóricas para Jó. E se revela a ele de uma maneira maravilhosa, em seu sofrimento. E ele pode dizer: eu te conhecia, só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Meu irmão, é preciso conhecer o Deus que você professa. É preciso se relacionar com Ele de forma que você o conheça. Quando você estiver sofrendo pelas mais variadas razões, lembre-se de que você não é um desafortunado, mas um amado de Deus. Deus pode estar disciplinando você para que você retorne aos pés dele. Talvez seja necessário que ele quebre os seus joelhos para que você possa se dobrar diante dele. O salmista no Salmo 51, verso, se não me engano, 17, diz: sacrifícios agradáveis a Deus são um coração contrito e quebrantado. É esse sacrifício que agrada a Deus. Apresente-se a Deus. Se você está sofrendo, se você está passando por alguma angústia, alguma aflição, apresente-se a Deus. Muitas vezes as angústias, as dores estão afligindo a nossa alma e nós temos liberdade para conversar com o pai, com a mãe, não que seja errado, às vezes até com o nosso pastor ou com um amigo, mas esquecemos de falar com quem tem a solução para todas as coisas, que é o Senhor nosso Deus. Tentamos resolver aqui nessa terra problemas que são de ordem espiritual. Tentamos ganhar batalhas com a nossa espada, com o nosso braço, quando essas batalhas precisam ser travadas no campo da espiritualidade. Sofrimentos que Deus
lhe tem mandado são maneiras maravilhosas, belamente estranhas, mas para lhe fazer bem a sua vida. Pense nisso. Ele tem trazido você de volta ao caminho dele, que é o caminho da vida. Ele tem ensinado você a ter compaixão com os outros que sofrem através do sofrimento que ele envia. Ele tem confirmado o valor da sua fé através das tribulações pelas quais ele fez você passar. Deuteronômio 8 é muito claro, eu te fiz passar aqui no. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Depois de se multiplicarem os teus gados, os teus rebanhos, se aumentarem a tua prata e o teu ouro, ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e esqueça do Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, da serpente abrasadora, de escorpiões, de secura que não havia água e que fez sair água da pedeneira, que no deserto se sustentou com maná, que teus pais não conheciam para te humilhar e te provar e afinal te fazer bem. Deus nos prova como provou o povo de Israel. Para quê? Para mesmo fim, para nos fazer bem. Ele tem aperfeiçoado o nosso caráter. Ele tem manifestado a sua graça na minha vida e na sua vida. Esse é o Deus que nos disciplina. Ele quer que você cresça no conhecimento dele. Quanto mais você crescer no conhecimento de Deus, melhor para você. Todos os sofrimentos pelos quais você passa são indícios de que Deus está trabalhando na sua vida. Lembre-se de que Deus tem propósito em tudo que Ele faz, na sua vida, na minha vida, e aprendamos a ver isso, a ver nisso tudo isso. Nós temos que ver a sua grande e maravilhosa graça. Nunca murmure por causa das suas aflições. Nunca murmure por causa das suas aflições. Há quem diga com muita propriedade, e já escutei isso e achei interessante, que a murmuração é para o diabo, o que o louvor, a adoração é para Deus. Então quando você murmura, só piora, meu filho, só piora. O choro da alma, o lamento, é uma necessidade. Você pode sim derramar o seu coração diante de Deus. Você pode até não entender o propósito do sofrimento, você pode até não entender o que está acontecendo, mas você pode clamar para que o Espírito Santo lhe fortaleça a passar pelas aflições, fortalecido no Senhor. Que o Espírito Santo possa lhe fortalecer em meio às aflições. Tenha fé. Se você está sendo provado hoje, tenha fé e saiba que essa provação redundará em glória. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas não importa o sofrimento que você tenha, Deus pode restaurar. E se você está dentro de uma situação de prova, peça a Deus para sair dela fortalecido, cada vez mais crente, cada vez mais fiel e firme nas promessas que estão na sua palavra. E firme cantando louvores. Eu encerro aqui no Instagram, para você que me acompanha aqui no Insta, eu vou ficar aqui no Face. Eu encerro aqui essa mensagem. Se alguém no Facebook tiver alguma pergunta, eu acredito que não, que ninguém colocou, a gente já vai aqui encerrar também.
Ok? Agradecendo aos irmãos que estiveram presentes, nossos amigos aqui também, que Deus abençoe sua vida. Aí mesmo onde você está, nós estamos caminhando para o final. Eu queria convidá-lo a orar nesse momento e dar encerramento a esse nosso momento de aprendizado. Aí onde você está, eu quero orar pela sua vida, né? Quero orar por você. Não deu para ver todo mundo que está aqui, né? Tá. Mas assim mesmo, vou estar orando por vocês. Senhor Deus de toda glória, Deus maravilhoso, nós te pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito esteja consolando cada um, Senhor, dos que nos ouviram, aqueles que são teus filhos, teus servos. Deus, eu não sei quais são os sofrimentos que há, mas eu quero te pedir em nome de Jesus. Visita cada um deles nas suas tribulações, abençoando, guardando e protegendo. Que a graça do Senhor Jesus esteja sendo derramada em sua vida, meu irmão. Uma boa noite. Deus abençoe.